Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o último domingo do mês vocacional, dedicado ao dia do catequista, mas em especial hoje, as leituras, ela nos recorda o princípio do qual o Senhor nos chama a colocar em prática a lei do Senhor Deus. Quando escutamos todas as leituras, nós somos chamados a vivenciar esta experiência do qual o Senhor nos chama a atenção, a colocar em prática a realidade da lei do Senhor Deus em nossos corações e em nossa vida. A primeira leitura do livro do Deuteronômio, um dos 5 livros do livro do Pentateuco, o livro do Deuteronômio hoje apresenta para nós como deve se seguir a lei do Senhor Deus. O livro do Deuteronômio já traz como o homem deve vivenciar esta experiência e guardar os mandamentos de Deus como sendo o sinal para a sua salvação. Então, quando nós escutamos esta primeira leitura, vós os guardareis, pois os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pronto. Deus entregou a lei, os mandamentos, como sendo este sinal para a nossa salvação. Os preceitos, os quais nós devemos seguir, como sendo o caminho para a nossa vida, como sendo este caminho verdadeiro para a nossa salvação. E aí o evangelho de hoje é um evangelho que mexe e toca sobre uma realidade das leis, do qual Jesus totalmente começa agora a questionar realidades que não foi imposta por Deus, mas imposta pelo homem. E a gente precisa entender aqui um pouco, tanto da cultura judaica da época, tanto dessa realidade que se é imposta pelos judeus, para quem vive o judaísmo da época, como dizendo, como primícia, como verdadeiro, como as leis que devem brotar no coração do homem. E a gente precisa recordar um pouco do que Jesus está questionando. O texto tem algumas questões, mas mais além a gente precisa ir. Então, nos livros antigos, apresentava várias formas de leis, do qual o homem deveria colocar-se como sendo primórdio para seguir, para vivenciar, para alcançar esse sinal dos olhos de Deus, da graça de Deus, perante aqueles que servem e observam a lei. Só que algumas leis, ela não fazia parte dos 10 mandamentos do qual o Senhor deu a Moisés, da qual nós devemos seguir, da qual o próprio Deus entregou como sendo sinal de sabedoria, de amor. Foi o que nós acabamos de escutar na primeira leitura do livro do Deuteronômio. Só que, como diz o outro, não sei por onde caminhou, as leis, elas começaram a ser implementadas, ritos humanos, que servem para os judeus, que Jesus está questionando, como sinal de salvação, como ritos que colocaram dentro da lei do Senhor Deus. E aí nós precisamos entender. Lavar as mãos, tomar banho antes de se alimentar, lavar os pés antes de entrar. E aí são esses questionamentos que Jesus começa a questionar. E eles vêm ao encontro de Jesus fazer este questionamento.
os teus discípulos não seguem a tradição. Jesus revoltado, no modo aqui, por isso que Jesus cita Isaías. Bem que Isaías disse, bem que Isaías já profetizou. E Isaías, na antiguidade, já questionava os judeus sobre isso. Raça de hipócritas. Me louvam com os lábios, mas o vosso coração está distante de quem? Da lei do Senhor Deus. Quando nós estamos falando da lei do Senhor Deus, nós estamos falando de quem? Do próprio Deus. Porque para alcançar a salvação não é colocar em prática o quê? A lei do Senhor Deus. Aquele que coloca, aquele que faz da sua vida a lei que o Senhor Deus imprime no coração do homem para colocar em prática, este sim alcançará os olhos de Deus, alcançará a salvação. E aí nós escutamos várias vezes na Sagrada Escritura, quando o Senhor nos recorda e nos lembra. Põe em tua vida, em tua mente, em tua boca, em teu coração, com toda a tua vida, colocarem em prática a lei do Senhor Deus. E aí, Jesus hoje questiona essa realidade. Jesus chama a atenção para o povo judeu, inclusive os doutores da lei, e aqui Jesus chama o povo também para conseguir entender qual é a lei do Senhor Deus e o que é a lei do homem. E Jesus faz esse paradigma. Jesus apresenta essa contraposição dessa realidade que não foi criada pelo seu Pai, por Deus. E Jesus começa a dizer, vocês acham que é o que coloca para dentro aquilo que se alimenta, aquilo que comemos, aquilo que bebemos, que torna o homem impuro? E se a gente pegar todas as leis, aqui como um princípio de introdução para entender, se nós pegarmos as leis que eram impostas, olha, o leite não pode se misturar com a carne, até hoje ainda quem é judeu é assim. As carnes não podem ficar nas mesmas geladeiras onde são os derivados de leite. Na hora de fazer a comida não se pode misturar junto com a comida aqueles que são derivados de leite. Aqueles que são judeus fielmente têm no seu dia, é contado até a sinagoga e até voltar os passos que devem dar. Não podem fazer o esforço no dia que ele chama o sábado, dedicado ao Senhor. Lembra de um outro princípio muito básico aqui, o padre recordou para a gente lembrar da Sagrada Escritura. Jesus, no dia que faz milagre no sábado, que dá uma confusão danada, é outro preceito. No sábado não pode fazer nada. E Jesus narra, se um filho ou uma vaca caísse no buraco, tinha que esperar outro dia. E aí nós vamos ver essas realidades que são apresentadas de leis que não são do Senhor Deus. E voltando, Jesus começa a questionar. São coisas que se comem que deixam o homem impuro? Aí Jesus faz um tratado sobre moralidade. Jesus apresenta novamente o Senhor Deus, a lei do Senhor Deus, de forma diferente. Mas o que torna o homem impuro é aquilo que sai do seu coração. Repito, as más intenções. Imoralidade, roubo, assassínio, adultério, ambição, desmedida, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Isso provém do coração humano. Isso é que torna o homem impuro, mas não são os alimentos. E aí nós precisamos, depois de todas estas releituras daquilo que nós acabamos de ler,
nós precisamos trazer essas práticas para os dias atuais. O que é que Jesus nos chama a atenção com essas realidades? E aí nós precisamos entender que é viver a lei do Senhor Deus e colocar em prática tudo aquilo que Ele nos deixou como sinal de salvação, como a segunda leitura nos apresenta da carta de São Paulo, ou seja, de São Tiago, que nos diz essas realidades, é ela que é a salvação para nossas almas, é a implantação dos preceitos de Deus que nos faz com que sejamos verdadeiramente salvos. Quando nós meditamos, quando nós colocamos na nossa vida, quando nós colocamos em prática, é a palavra do Senhor Deus deve ser colocada em prática. Como primícia. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as nossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes. Eita, que aqui São Tiago já deixou muito caminho dado, né? Deixou, graças a Deus, escreveu para não ficarmos discutindo sobre isso. Padre, eu sou católico. Padre, eu vivo a palavra do Senhor Deus. Não vem numa missa, não faz uma oração, não pratica e nem lê a palavra do Senhor Deus. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus é esta: é colocar em prática a lei do Senhor Deus. Assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. E não deixai contaminar-se por quem? Pelo mundo. Eita, que São Tiago parece que está nos dias de hoje. Parece que ele já viu aquilo que o homem é capaz de se tornar. Então, Deus nos chama hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a tirar de lado aquilo que é leis humanas. Olha, cuidado que o Padre está mandando vocês deixar de seguir as leis que são observadas dentro da sociedade, não, senão vocês vão tudo para a cadeia. Isso deve ser um bem comum da sociedade. A lei, ela foi criada para o bem comum de todos nós. A lei, ela é criada para isso, para que nós vivenciamos em harmonia dentro da sociedade. Para que o homem não se mate. Quando o Estado é constituído, aqui a princípio de conhecimento, quando começam as primeiras normas a surgir por causa dos terrenos, por causa dessas realidades, quando a lei ela começa a ser forjada, ela tem essas primeiras realidades depois do período medieval, no século XV, XVI, XVII, XVIII, que começam as primeiras narrativas, ela tem esse primeiro intuito. Mas aqui, quando nós recordamos a lei da sociedade, nós não podemos sobrepor por aquilo que nós acreditamos que é a nossa fé. E se a gente entender, todas as nossas leis, elas são baseadas sobre os 10 mandamentos. A única alteração que ela é dada é sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o Estado não poderia dizer isso. Porque o Estado é laico. Mas, em primeiro lugar, deve ser a lei que deve estar em nosso coração. Mas pode olhar, não matar, não roubar, não viver aquelas imoralidades que nós todos tanto escutamos do Senhor, como nós escutamos e nós sabemos da lei, da Constituição nossa, é baseado nela. Os 10 mandamentos é imposto também naquilo que brota do coração que nós chamamos, ou melhor, daquilo que o Senhor apresenta para nós que deve vivenciar e brotar do nosso coração, que são a prática da lei do Senhor Deus. E essa lei do Senhor Deus, ela deve fazer com que o homem vivencie bem na sociedade. Por isso que Jesus dá um novo sentido à lei. Jesus dá um novo olhar para a lei.
Jesus leva à plenitude novamente aquilo que deve ser colocado como principal para as nossas vidas. E ele resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ama o teu irmão como a ti mesmo. Se nós nos amássemos e quiséssemos viver o bem, nós iríamos matar o nosso irmão? Nós iríamos roubar o nosso irmão? Nós iríamos cobiçar as coisas alheias se amasse a Deus e nos amasse verdadeiramente? Não. Por isso que Jesus chama a atenção a essas realidades. Preocupai-vos com a nossa lei, a lei do Senhor Deus. Jesus não extinguiu os 10 mandamentos, porque seria contraditório. Porque foi Deus que deu. Foi Deus que entregou a lei. E olha que Jesus foi criado de todas as coisas. Tanta lei que existe, que o homem descobriu, lei da gravidade, tantas leis aí, lei da... tudo. Que os outros descobriram que são leis da parte da natureza. Mas olha que Deus bom, só deu 10 mandamentos. 10. E que 10 mandamentos difíceis para a gente vivenciar, hein? Como nós achamos difícil de vivenciar essa realidade? E o pobre de Jesus resume em 2. Ele não aboliu, ele resume a lei em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas, novamente. Ama o teu irmão como a ti mesmo. E aí Jesus hoje nos chama a isso. O que é quem torna impuro o homem? É o que ele come? Mas é o quê? Mas é aquilo que sai do coração humano. Que não é o quê? Seguir a lei do Senhor Deus. O homem, quando deixa de seguir a lei do Senhor Deus, que é a graça dada por Deus para a humanidade, tudo aquilo que nós fizermos é o quê? É imoralidade. Ontem nós celebramos um santo da igreja, doutor Santo Agostinho, famosíssimo, escritor de vários livros, é um dos alicerces teológicos e filosóficos da igreja. Um dos livros dele famosíssimo, é chamado As Confissões. Tanto da sua vida como um tratado de filosofia também, por seu nível de linguagem. Mas quando a gente começa a ler nas linhas, nós vamos observar quem foi Santo Agostinho. O dia anterior nós celebramos sua mãe, Santa Mônica. Aí nós precisamos entender. Um homem perverso, um homem mau, um homem totalmente que vai dizer fora da lei do Senhor Deus. Citando o próprio Santo Agostinho. E aí depois da sua conversão, que Santo Agostinho é batizado por Santo Ambrósio, que começa a fazer os livros das retratações, começa a escrever o livro das confissões, que é a sua história de vida, ele vai dizer lá, porque o livro tem bastantes capítulos, ele vai nos recordar do que é o homem sem a graça de Deus. Do que o homem é capaz de chegar sem a graça de Deus. Então a lei do Senhor Deus é dada para que o homem possa vivenciar a graça. Para que o homem possa colocar mais tranquilamente a graça do Senhor Deus em prática. Porque nós ficamos com a deficiência, nós vamos chamar, para estar usando a palavra mais simples, tá? Mas a palavra teológica mesmo chama concupiscência, chama a inclinação. Após provado o fruto, o homem ficou o quê? Com essa tendência a pecar. Por isso que ele precisa da graça de Deus, para que o homem não chegue a vivenciar a imoralidade, a devassidão, tudo isso que nós acabamos de escutar. Por isso que São Tiago nos recorda, é a palavra de Deus praticada, não é a palavra de Deus só ouvida, mas ela deve ser colocada no nosso cotidiano em prática. Se não for assim, não é só ler a palavra de Deus. Eita, que se fosse assim, muitos eram doutores. Precisa colocar em prática. Ouvir, meditar e agir. Escutar Jesus. Que
que nós chamamos o chamado. Estar com Jesus, aprender do Mestre, mas também é necessário agir. É a escola catequética de Jesus. Não tem para onde fugir. Jesus chama, Jesus ensina e Jesus envia. Essa é a lei do Senhor Deus que nós devemos colocar em prática. E hoje também deve ser sinal de meditação para nós. Vocês foram chamados por Deus? Sim, Padre. Eu vivo, medito, coloco em prática a lei do Senhor Deus? Sim, Padre. E agora na vida, eu a pratico tudo isso que eu fui chamado, que eu aprendi na escola messiânica de Jesus, e levo aqueles que devem e aqueles que precisam da palavra de Deus? Ajo com caridade, com amor, com mansidão. E aqui quando Jesus utiliza, quando São Tiago nos lembra sobre isso aqui, das viúvas e dos órfãos, é porque isso aqui é impressionante. Porque na época, a mulher que perdia a esposa, mulher não podia trabalhar. A gente está vendo essa situação no Talibã. A gente fica assim só vendo na televisão, mas parece que nossa cultura, com todo respeito, a gente parece que não quer estudar mais, a gente fica meio voado. Passa umas coisas na televisão, não, perseguição, mas não, a mulher não pode trabalhar. Eles estão seguindo uma tradição antiga. Mulher não pode estudar, a não ser a lei do Alcorão. A mulher não tem voz, não tem vez. Por isso que eles cobrem ela, que é prazer. Ninguém nem vê-la. É como fosse algo à parte. Onde tiver homem, elas não podem estar. E lá na época, se o homem morre, se ela não pode trabalhar, ela ia viver o quê? Ela ia morrer de fome. Ia pedir. E até nisso era preconceituoso se fosse uma mulher pedinte. A gente precisa começar a entender as histórias para a gente conseguir compreender também aquilo que é passado para nós. Por isso que quando São Tiago lembra disso, por isso que Jesus na cruz, faz uma citação, vocês acham que Jesus na cruz entrega a humanidade a Maria e Maria como nossa mãe? Por que também? José morreu. Maria é mulher, mãe de Deus, mas é mulher. O marido morreu. O filho que deveria sustentar ela, que é parte da tradição homem, trabalhar, morre na cruz. Quem é que vai sustentar Maria agora? A gente precisa também conhecer a lei da época. Por isso que Jesus dá entrega à nossa humanidade, que é a teologia, tudo aquilo ali, a mãe de Deus, mas também como princípio da época. João, assume minha mãe. Tanto a parte da visão teológica dos filhos que são entregues à mãe, mas também da questão judaica. Porque ela ia ficar o quê? Viúva. Quem? Ela não pode trabalhar. Não tem filho para sustentar. Tem outra passagem da Sagrada Escritura que aquele único filho que a mãe tinha está morto, que a mulher está lá desesperada, Jesus falhar, ressuscita, dá vida. Por causa disso. Sente compaixão. Porque ele sabe a lei da época. E é por isso que Jesus está questionando. Que isso não é lei de Deus. Isso não foi criado por Deus. Mas criado pelo homem, que afasta o homem de Deus. Por isso, as leis do Senhor Deus, ela deve ser impressa na nossa vida. Deve ser colocada em prática. Por isso que São Tiago nos chama dessas duas realidades. Porque era a realidade comum da época. Por isso que nós somos chamados hoje a relembrar. Mas mais ainda a relembrar, a colocar em prática a lei do Senhor Deus em nossas vidas. Peçamos a Deus esta graça de nós vivenciarmos todos os dias a lei do Senhor Deus. Que ela seja natural em nossa vida. E quando isso torna, nós vamos entender, quando ela se torna vivenciada, nós vamos entender o quanto
a lei do Senhor Deus é principal para nossas vidas. O quanto nós seríamos diferentes. Não deixai-vos contaminar pelo mundo. São Tiago hoje nos deixa essa mensagem. Nós vamos virar meramente legalistas. Vou citar a vocês uma visão legalista. Tanta gente passando fome. Eu, como cristão, vou dizer, não é minha obrigação, tem um Estado aí que deve sustentar esse povo, tudo que são pobres. Isso é uma visão meramente legalista. Ah, mas ela está passando fome, ela de idade. Manda ela fazer a aposentadoria. Lei do Estado. Meramente moralista. Mas nós somos cristãos. O que nos diferencia, como diz nos Atos dos Apóstolos, olham como eles se amam. Quando nós amamos o Senhor Deus, se nós nos amamos, como seria amar o nosso irmão? Aí nós vamos perceber o quanto nós estamos longe. O quanto nós precisamos imprimir, relembrar aquilo que nossa catequese sempre botava a gente para decorar, os 10 mandamentos. Em especial hoje, dia do catequista. O catequista é esse que deve ter como primórdio a sabedoria da lei do Senhor Deus, que leva os nossos irmãos e irmãs da nossa catequese. Hoje, o dia de vocês é relembrar a lei do Senhor Deus. Que é o quê? Fazer com que o povo ame a Deus, mas também ame o irmão como a si mesmo. Que deva colocar em prática a sabedoria do Senhor Deus. O catequista é aquele que escuta o chamado, vive com o Senhor e leva para o outro aquilo que aprendeu do Mestre Jesus Cristo na escola messiânica. Amém?